Pois é, gente, voltamos com o programa A Tarde é Show, aqui na Rede Brasil de Televisão. E voltamos agora com a doutora Pérola Greenberg Plappler. Ela é mestre e doutora em medicina e nós vamos falar sobre artrose. Artrose que é realmente um negócio muito complicado, né? Muito complicado, principalmente quando causa aquela dor terrível que as pessoas têm, né, por causa da artrose. Então vamos saber exatamente o que fazer para prevenir a artrose, né? E o que fazer no caso da artrose já ter se instalado, né? Eu queria divulgar o telefone para você ligar agora para cá e ter o privilégio de falar com a doutora Pérola e receber aí as respostas diretamente dela. Qualquer dor assim que você tenha, né, causada pela artrose, por favor, telefone para 011 2578 6000. 2578 6000. Boa tarde, doutora Pérola, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Então, eu estou vendo aqui na minha ficha que diz o seguinte: 10 milhões de brasileiros sofrem de artrose. Isso é 5%, mais de 5% da população do Brasil, é isso mesmo? Os estudos revelam? É verdade, é um número bem grande. Absurdo, né? E a expectativa é que daqui a 15 anos a gente tenha 2 milhões a mais em cima disso. Mas por quê, hein? Olha, uma das grandes causas da artrose, ou da artrite, como a gente chama, é o envelhecimento, na verdade. Uhum. Então, o fato da gente envelhecer faz com que as cartilagens, que são aquelas membraninhas que recobrem o osso, elas deixem de realmente proteger o osso como deveriam. Elas começam a ter algumas fissuras, começam a ficar mais fininhas e com isso elas acabam se degenerando e isso acaba fazendo com que as pessoas comecem a ter dor. Isso vai acontecendo com a idade. Com a idade a gente vai diminuindo a produção de algumas células, vai retirando outras células que a gente naturalmente deveria retirar realmente, mas isso vai deixando essa cartilagem mais fina e mais propensa a lesar e começar a ter o problema da artrose. A vida sedentária, eu gostaria de saber, ela também acelera o processo da artrose, ela antecipa a artrose, ela faz com que as pessoas tenham artrose mais cedo, como é que é? O sedentarismo é ruim em todas as doenças, claro, né? Claro. Então, e a artrose não é uma exceção. Em relação à artrose, tem algumas coisas importantes. Para você ter uma articulação saudável, é importante que essa articulação tenha um bom equilíbrio. E o equilíbrio significa ter músculos fortes e alongados, que você tenha uma boa lubrificação dessa articulação, que você não seja uma pessoa obesa. O fato de você não fazer exercício muitas vezes te leva à obesidade, faz com que você não tenha mais a hidratação adequada dessa cartilagem, com isso você tem mais lesão da cartilagem. E o músculo que não é um músculo trabalhado, ele não dá uma estabilidade adequada para essa articulação. O músculo ele absorve uma grande parte do impacto que a gente faz sobre as articulações e com isso ele acaba conseguindo proteger. Se eu tenho músculos fracos, que é o que acontece no sedentarismo, e não são alongados adequadamente, é menos um fator de proteção que eu tenho para as minhas articulações. E com isso é mais uma chance de eu ter uma artrose. Bom, a artrose, uma vez um ortopedista me explicou que seria o osso contra o osso, né? Sem nada no meio para evitar esse atrito, né? Esse desgaste, né? O que justificaria plenamente as dores horrorosas que isso possa causar, né? É um negócio bem complicado, não é, doutor? É exatamente isso, porque para os ossos se movimentarem de forma harmônica, eles têm que ter essa cápsula encobrindo esse osso. Essa cápsula, quando começa a gastar, ela realmente acaba levando a uma degeneração dessa articulação e isso é o começo do fim. Eu começo a degenerar a articulação, depois eu degenero os ligamentos, degenero a musculatura e isso é o começo realmente do estrago de toda essa articulação. Sem dúvida. Vamos ver quem é que está na linha. Alô? 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 Oi, quem é que está falando? Alô? Quem está falando? É Cida. Cíntia, você... Cida. Ah, Cida. Você quer fazer pergunta para a doutora Pérola? Eu quero. Por favor. É que eu tô de cama já tem um mês. Eu já enfaixei a perna, já fiz ressonância. Eu tô com artrose
no tornozelo, subindo para a perna, até o joelho e as mãos. Fiz acupuntura essa semana, não adiantou nada. Tô de cama, tomei um monte de remédio, não adiantou nada. Eu queria saber da doutora o que eu faço. Enfim, Eu sou diarista, não estou podendo trabalhar. Ela trabalha como diarista, né? Então, esse é um dos problemas, né? Uma das causas da artrose é a sobrecarga sobre as articulações. Em geral, as diaristas fazem um trabalho muito pesado. Então, elas podem realmente acabar desenvolvendo um quadro maior de artrose. Em mãos, em joelhos, em quadril, tornozelo também, que não é o mais comum, mas é o que ela tem. Exatamente. Deve ser horroroso, meu. Os tornozelos, eles são... As pessoas que têm entorses de tornozelo com mais frequência são aquelas que acabam tendo uma artrose maior dessas articulações. Mas pode acontecer também sem os entorses. A recomendação é diminua a sobrecarga. Na verdade, isso é uma recomendação, às vezes, teórica, né? Porque se ela depende disso para viver, fica difícil de dizer. Mas o ideal seria diminuir a sobrecarga sobre as articulações, fazer atividade física que possa fortalecer e alongar os músculos todos dos membros inferiores das pernas, manter um bom equilíbrio e ver se ela não tem uma obesidade também. Às vezes, a obesidade é um dos grandes fatores também que desencadeiam essa artrose. Escuta, ela citou que ela tem tomado milhões de remédios e que não tem surtido efeito. Obviamente, se o problema está lá, vai ser difícil aliviar através somente de medicamento. Mas se existe um medicamento, o que seria esse medicamento? Seria anti-inflamatório? Seria esse tipo de coisa que é paliativa, né? Não é nada que vai resolver o problema, né? Você sabe que na artrose a gente tem um componente inflamatório muito grande também. Por isso que ela começou a ser chamada de artrite e não só de artrose, porque antes a gente chamava só de artrose. Esse componente inflamatório melhora bastante com o anti-inflamatório. O grande problema é que o uso crônico do anti-inflamatório leva a outros problemas. Sem dúvida. Então leva a uma sobrecarga renal, que é o mais importante, pode aumentar a pressão, pode dar problema de estômago, pode dar problema hepático. Então, evita-se fazer o uso prolongado de anti-inflamatório. Existem alguns medicamentos hoje em dia que atuam sobre a cartilagem. Então, alguns diminuem aquela retirada, aquela destruição da cartilagem e outros melhoram a altura da cartilagem. Então, eles conseguem fazer um pouquinho de cartilagem. E com isso também melhora o movimento. Existem alguns, esses são medicamentos que são tomados por boca. Existem algumas infiltrações que podem ser feitas também. E essa infiltração, ela funciona em parte como se fosse um líquido sinovial, que é o líquido que banha as articulações e que ajuda na movimentação também. Então, essa medicação poderia ajudar nisso. Mas, felizmente, a gente tem tido vários medicamentos novos que têm ajudado a tirar o quadro de dor e ajudado a formar um pouco dessa cartilagem. Então, é desta maneira que os medicamentos ajudam. O anti-inflamatório, eventualmente, também pode ser feito. Não esquecer, a dieta é importante no sentido de não ser obeso e fazer atividade física para melhorar o músculo. Isso é fundamental. Então, é um conjunto de coisas para tratar uma artrose.